muito bem-vinda. Vamos nessa, vem pro nosso clube que a gente te faz companhia aqui nas próximas 2 horas para falar de futebol, para falar de tudo isso que você viu. A sua participação na hashtag ESPNFCBR, eu quero para um assunto que vai rolar mais tarde, que é a questão do Lucas Lima. O Lucas Lima, com 32 anos, vai fazer um contrato com o Santos de 3 meses com produtividade. A gente vai mostrar os termos do contrato e tal, mas eu quero saber, tem modelos a seguir. O modelo do Ganso deu certo numa recuperação. O modelo do Luan do Corinthians não respondeu ainda. Para onde vai caminhar a vida do Lucas Lima? Vai ser assunto mais tarde, porque o nosso primeiro assunto aqui é o Flamengo. Boa noite para vocês, senhores deste clube. Vão todos bem? Tudo bem, boa noite. Otimamente bem, senhora. Seja bem-vindo, Lugano, mais uma vez. Obrigado, Pascoal. Vou começar no Lugano, então. O Santos, goleiro, não clube, ficou fora da lista de relacionados do Flamengo para a partida de daqui a pouco, Lugano. Tem a questão do gol no jogo contra o Palmeiras. Foi físico? Foi porque ele já tem certeza que ele vai jogar mesmo? Foi para poupar o jogador? O que aconteceu aí? Bom, Dani, boa noite novamente. Obrigado por estar aí conosco. Eu acho que para poupar das críticas, né? Antes do Mundial, o Flamengo está em um momento mais, talvez, importante de sua história recente, porque eu acho que tem possibilidades reais de trazer esta Copa do Mundo para o Brasil, porque o Madrid e os outros times não estão no seu melhor momento, e talvez para poupar seu melhor goleiro de críticas do que foi o jogo da final contra Palmeiras, talvez o Vítor esteja fazendo essa escolha, né? Porque todo mundo sabe que a torcida em Brasil, principalmente torcida de time grande, principalmente torcida Flamengo, tem memória muito curta, né? Um jogo, um erro, já próximo jogo, o Maracanã fica totalmente adverso. Então eu acho que é para poupar ele, para ele ir ao Mundial com a melhor energia, porque realmente aí está o torneio mais importante do Flamengo no ano, né? Com toda certeza. Ô, Tetra, você concorda aqui com o Lugano? O torcedor do Flamengo ia pegar no pé do Santos se fosse para o campo hoje? Só se ele fosse, né? Pra gente tirar essa conclusão. Boa noite pra você, Dani. Fica fazendo pergunta difícil na abertura do programa, né, Zinho? Pascoal, fã de esporte. A verdade é o seguinte, goleiro geralmente não é poupado. Geralmente, a gente vê o quê? Você vai ver daqui a pouco a escalação do Palmeiras. Vai poupar um montão de jogador, mas o Everton joga. Provavelmente, né? Assim, geralmente o goleiro... ele repete o goleiro para ele não perder ritmo. Então me chama a atenção, se não for desgaste físico, se ele não teve nenhum problema, de repente durante o treinamento sentiu alguma coisa, seria legal essa coisa da transparência, né? O médico do Flamengo, a comissão técnica falou, olha, ele não vai porque ele sentiu um desconforto, a gente está te segurando, está dando uma poupada. Falar antes, né? Porque fica essa especulação, aí eu tô com o Lugano, porque goleiro não é poupado, é mais os jogadores de linha, e aí ele não vai pro jogo justamente depois de uma derrota, fica essa dúvida. Eu espero que não seja por isso, porque o torcedor também não é momento de vaiar, não é momento de cobrar, não é momento de xingar, é momento de dar apoio. É claro, time ganhando, jogando bem no jogo de hoje contra o Boa Vista, mas é momento de apoio, porque vai para uma competição muito difícil. E aí, boa noite, Mauro Naves. Presidente, você faria o que se fosse seu time? Você pouparia, tiraria ali? Eu acho que acaba sendo pior, sabia? Tirar o Santos? Boa noite, Dani, Lugano, Pascoal, abençoadozinho, um abraço ao fã de esporte. Ele é que alegou desconforto muscular, né? É o que está colocado aí, que ele disse que está sentindo um desconforto e que preferiria ficar fora. Agora, a gente... desconforto. Se é verdade ou não. Então. Tomara que não, né? Porque dia 7 tem um jogo. O Lugano e o Zinho jogaram. O que é desconforto muscular? Eu tô com medo de uma dorzinha aqui. É que são 9 dias até o próximo jogo, gente. Então. São 9 dias hoje até o jogo da estreia no Mundial, perfeito? Se você levar em consideração o jogo de sábado, aí você vai ver quanto tempo o goleiro vai ficar inativo, sem jogar. E goleiro inativo sem jogar... Não, 9 dias não, né? Não, de hoje. Vai jogar terça, né? Vai jogar terça. Terça, dia 7, é o primeiro jogo, é semifinal. Mas lá de sábado, 6 dias. Lá de sábado, ele jogou sábado. Sim. Ele jogou sábado. Não vai jogar na quarta. Então tem domingo, segunda, terça e quarta. Sim. Perfeito? Até... a outra terça. Mais 6. Isso. 6 com 4,
10. Eu tenho medo de goleiro responder 10 rápido dias assim. fora é muito tempo, desculpa, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Goleiro gosta de jogar. Eu nunca vi goleiro ser participativo. Eu nunca vi goleiro ser participativo. Você jogou com um que jogava... Ni quebrada de duas pernas saía. Não! Não! Ni com duas pernas quebradas Rogério saía. Ceni não. Rogério Ceni manco jogava. O Marcos, goleiro do Palmeiras, todo moído, jogava. Não tem esse goleiro, é ambicioso. O jogador de futebol tem a autoestima elevada, e vocês foram jogadores. A autoestima tem que estar elevada, porque se o jogador não tiver com a autoestima elevada, ele não consegue jogar. Porque precisa disso. Ele não pode ser mascarado, ele tem que ter autoestima elevada. Porque é aquele negócio que eu falo pra vocês, jogador de futebol tem jeito de andar, jogador de futebol tem estilo, tem aquela chegada. Tem uns que gostam de descer primeiro do ônibus, outros que gostam de descer depois, porque a imagem fica mais nele. Tem outros que gostam de entrar em campo primeiro, dar aquela batidinha de pé com a chuteira, que é para mostrar qual é a chuteira que está usando, entendeu? Todo jogador tem um lance diferente. A autoestima elevada. Mas o goleiro é diferente, ele tem que ter a autoestima redobrada, porque ele é sozinho, gente. A bola bate na trave, bate no zagueiro, pimba, entrou no gol. O culpado quem é? É o marvado do goleiro. A bola vai aqui, o zagueiro dá uma recuada de bola pro goleiro, a bola aqui, que pá, para dentro do gol. Quem é o culpado? A verdade é que a gente não ouviu ele responder sobre o gol ainda, o goleiro não fica fora, desculpa. Ficou fora, então ele deve estar sentindo o reflexo do que aconteceu sábado. E aí é preocupante. É um desconforto, que ele alega um desconforto. Então, não, e que seja mesmo, tranquilo. O problema é se esse desconforto não for tão grande a ponto de que ele poderia entrar em campo. O problema é se o desconforto não for muscular, né? Não for muscular e for psicológico. Não vou nessa agora não, papapá. Aí é ruim, né? Um cara que vai pro Mundial tem que estar cheio de confiança. São um sujeito tranquilo, de repente, não é, ele Mauro? não quiser arriscar também, né? Você é um sujeito tranquilo, não é? Não, ele é tranquilo. Aparentemente, sim. Eu não conheço bem. Mas, de repente, ele não quis arriscar, né? Tô sentindo uma dorzinha aqui. O apelido dele lá no Flamengo é o Homem Gelo. Então. Aí, pra goleiro é ótimo esse apelido. Tem que ser assim mesmo. Agora... Eu quero repetir. Ele não teve culpa no gol, hein? Eu também acho. Todo mundo bota a culpa nele, mas pra mim ele não teve culpa no gol. Pra mim ele não teve culpa. Eu estou... Você acha que ele foi culpado, Zinho? Não. Eu também acho que não foi. O foi o juiz. Hã? Não. Aí o Flamengo tá errado, entendeu? E o Flamengo foi no STJD, entrou com uma ação contra o apitador da partida, né? Wilton Pereira Sampaio. Mas passando pro goleiro, o goleiro é diferente dos outros jogadores. Eu não conheço, eu tenho um pouquinho de estrada nesse negócio aí, já tem alguns anos que eu trabalho nesse negócio, né? Só de tomar chuva atrás do gol, foram 35 anos tomando chuva atrás do gol, eu e Mauro. Não chovia toda vez que eu ia lá, não. Era muito pé frio, então. Nem todo dia chovia, mas era duro quando chovia. Você sabe qual é a desmoralização do repórter? É quando o cara toma aquela chuva, que ele fica... A chuva legal, você toma uma chuvinha, tem a garoa do molha tonto. Beleza. O que é a garoa do molha tonto é aquela que você pensa que você tá legal, mas tá chovendo, você tá molhado. É a garoa do molha tonto. No Morumbi era quase sempre. Garoa do molha tonto. É a pior que tem. Pra pegar o resfriado é a pior que tem. Agora, aquele chuvão... E você tem que entrar ao vivo depois. Você sabe aquela chuva que te desmoraliza? Que você fala, Jesus, como é que eu vou entrar no ar desse jeito? E aquela água caindo. É osso. Aí não tá... E os papéis tudo molhado? Aí depois eu descobri que tinha que legal botar dentro de um saquinho. Mas aí a umidade que ficava, embaçava tudo e me esfarelava todo o papel. E a capa de chuva que a gente bota, aí fica calor dentro da capa de chuva e você continua com o pé ensopado na grama. É uma maravilha. Ficar atrás de campo é uma maravilha. Só pra completar. Goleiro é diferente de todos os outros jogadores. Se ele tem algum problema, ele retratou algum problema de ordem médica, de ordem clínica, até a ordem psicológica, eu respeito profundamente. Mas eu não conheço goleiro que não queira jogar. Não conheço. Nesse tempinho que eu tenho de carreira, eu não conheci nenhum que não queira jogar. Leão. Nossa, fala pro Leão que ele vai... pra você ter uma ideia, Dona Ernesto Firpo Nunes foi tirar o Leão um dia do... Você sabe essa história, não? Não. Dona Ernesto Firpo Nunes era o treinador do Palmeiras. Pra subir, o Zinho pegou a palestra tarde. Pra subir tinha aquela escadinha, lembra assim? Quando saía do vestiário, tinha a escadinha pra subir pra palestra, né? O Dona Ernesto Firpo Nunes, ele falou, subiu a escada
e gritou com a escalação. Ele não deu pra eleição, ele gritou lá de cima. Falou assim, o time é o mesmo, só não joga o Leão. Subiu, foi embora pra sentar lá no banco da caserna. Vou ficar aqui que eu me garantir. Pergunta pro Leão essa história. Vê se é mole tirar goleiro. Não é goleiro Ele estava no campo. Uma coisa real, quando você não quer jogar um jogo, ou alguém da comissão técnica não quer que você jogue, inflamação ou desconforto sempre é a desculpa ideal. Porque sempre o jogador atleta joga com inflamação. Sempre tem. Com dor todo joga. Inflamação sempre. Se você faz ressonância, qualquer jogo sempre você vai ter muscularmente inflamação. E isso implica certo risco. Sempre, todos. Então eu já vi muito treinador ou comissão que quer sacar um jogador e não sabe como. Aí me fala que tem inflamação. E tem mesmo. Sim. Ou também tem jogadores que depois que fica sabendo com inflamação, eu me poupo porque tem medo. Então... É que nesse caso, se a gente parar para pensar no que vai acontecer no Mundial, o Santos é o goleiro do Flamengo para o Mundial de Clubes. O Rossi só vai vir no meio do ano, tem o Hugo, tem o Matheus Cunha, que é muito jovem. Então, pode ter sido também uma maneira de não dizer que tirou pensando só no Mundial e pode ser que ele esteja realmente com algum desconforto que geraria um problema maior se fosse poupado. Ele, não. Eu também acho que não. Até porque não tem segundo para entrar. O Vitor Pereira está cheio de questão para resolver e é nelas que eu quero entrar aqui com você. Já vou te passar a palavra perguntando o seguinte. Laterais. Como é que ele escala essas laterais? Quanto que o jogo hoje contra o Boa Vista é importante para pensar no time que vai a campo no Mundial de Clubes? Porque eu acho que assim, ele começou a dar a cara dele. Aí... Primeiro grande teste, perdeu para o Palmeiras. O saldo está negativo. Pelo menos na final. Aí, contra o Real Madrid, ganhar ótimo, lindo, maravilhoso para o Flamengo. Se perder, não é o fim do mundo. Estamos falando do Real. Então, tem que passar pela semifinal. Ele encontrou problemas. O jogo foi péssimo para o Flamengo? Não, podia ter até ganho lá. Enfim, o jogo, o Palmeiras mereceu e tal. Mas ele viu espaçamento. A gente já falou nisso, tem coisa para resolver. Ele falou de novo, né? O time é muito bom para fazer gols, mas não pode sofrer tantos gols. Enfim, até o Zinho lembrou que esse caso de sofrer gols do Flamengo não é de agora que está começando com o Vitor. Então, ele quer acertar algumas coisas. As laterais, assim, eu imagino que jogue no Mundial Varela. Isso eu falei lá atrás, eu imagino, como eu imaginava também agora no jogo com o Palmeiras, pela casca dele. Aí o jogo não está indo bem e tal, aí eu vou mudar o jeito de jogar, vou pôr o Mateuzinho. Mas para começo, isso. E minha dúvida é que o menino na esquerda está indo bem, mas o Felipe tem uma história toda, né? E um passado e a experiência. Eu acho que hoje ele põe um pouco o Felipe, acho que até começa com o Felipe, o Mateuzinho. Ele vai trocar, eu acho que vai ser mais ou menos igual contra o Nova Iguaçu, né? Põe 3 ou 4 lá no começo, Pedro sai jogando, fulano e tal... E depois vai colocar Arrascaeta, Gabigol, segundo tempo, mais ou menos o que ele fez contra o Nova Iguaçu, pode até mudar os nomes. O Gerson está precisando começar a jogar para pegar mais ritmo, começar jogando hoje, entendeu? Para cada vez mais entrar no ritmo antigo do Gerson que a gente conhecia. Então ele trata como último teste, mas evidentemente que não é um teste como foi o jogo com o Palmeiras, né? Mas não vai pôr os 11 de uma vez para fazer isso, eu acho que vai fazer como o Nova Iguaçu. Agora, na lateral esquerda, talvez no primeiro jogo da semifinal, ele ataque mais e vá de Ayrton Lucas. Opa, classifiquei e tal, vou pegar o Real. Vou chamar o Felipe Luiz aqui, vamos ver como é que a gente vai se fechar e tal. Enfim, são dúvidas para ele resolver, né? O que vocês acham? Vou jogar no Zinho, que aí vocês voltam pra cá e pegam também de uma vez. Mas, Zinho, eu fico pensando assim, né? O Real Madrid, óbvio, a gente sabe que tem um jogo de semifinal antes, mas pensando no adversário, e o flamenguista espera que seja o Real Madrid numa final. Varela jogou a Copa do Mundo. Mateuzinho, o Vinícius vai falar, era menino ali outro dia, quando eu estava no Flamengo. Então, pensando em respeito, o Felipe Luiz e o Varela, eles impõem mais este respeito. Mas quanto isso reflete no futebol do Flamengo? Então, Dani, eu acho que assim, nesse momento, ele tem que premiar o rendimento, né? Eu acho que o Varela é mais experiente para jogos internacionais, sem dúvida. Mas ele não tem a experiência no Flamengo, no grupo do Flamengo, né? Ele já está há algum tempo ali, mas ano passado jogou muito pouco. Então, eu acho que ele tem que usar o que aconteceu nesses jogos preparatórios
que a verdade o Flamengo usou o Campeonato Carioca, mesclando, poupando aqui, mesclando ali, muitas vezes jogando com o time principal. E o próprio jogo contra o Palmeiras, que foi o jogo mais pesado, mais forte. E ver o rendimento e analisar. Hoje tem mais uma oportunidade. Estou com o Mauro, acredito que o Mateuzinho deve começar o jogo hoje. E aí ele ir para essa decisão. Eu acho que ofensivamente o Mateuzinho produz mais do que o Varela. Ofensivamente. Aí aquela análise que o Mauro fez, a gente está de fora, né? Então a gente está analisando. Na semifinal, o Flamengo de repente vai propor mais o jogo. É a tendência. Não sabemos. Porque vai ser jogo duro, jogo difícil. Qualquer um dos dois. Né? Quem passar. É um time que a maioria é a base da seleção da Arábia, que é mais pesado que o lado do Real Madrid. Por mais que eu conheça o Seattle, né? O time americano, que provavelmente deve ser o adversário. Vamos ver, né? Mas assim, pensando nisso, eu acho que o Mateuzinho ele tá mais encaixado. Por mais que o Vitor Pereira tá chegando agora, ele tá botando as ideias dele, mas o Mateuzinho tá mais entrosado com os companheiros. Jogou mais vezes nesse grupo do que o Varela. É uma dúvida que carrega, e muita gente tá falando o seguinte, Dani, para finalizar. O João Gomes que falta que faz o João Gomes. Eu tô batendo nessa tecla, o pessoal até às vezes brinca comigo, parece que eu tô defendendo o Rodinei, mas eu acho que o Flamengo tá sentindo mais falta do Rodinei. Porque o Gerson vai encaixar, o Gerson vai melhorar fisicamente, o Gerson vai voltar aquele estilo, aquela qualidade que a gente sabe que o Gerson tem. Uma hora ele vai encaixar ali com o Thiago Maia e vai solucionar. Agora, no lado direito, eu tenho minhas dúvidas se essa dupla consegue substituir o Rodinei. Nenhum dos dois, para mim, tá agradando. Pascoal, olha essa declaração do Zinho. O Rodinei faz mais falta que o João. Se você olhar pelo aspecto de como joga o time do Flamengo, vai ter que jogar o Mateuzinho, né? Agora, se você olhar pelo ângulo de que falta um volante para fazer a marcação, o Mateuzinho não pode jogar. Aí você vai fazer, eu vou botar o Mateuzinho e vou botar o Ayrton Lucas pelas laterais. Aí você vai aquela frequência ofensiva, 2 carrilheiros, os caras passam, aqui você só vê o balanço assim, é só o vento, os caras passaram por você, precisa começar, aí começam as orações. Quem é que vai chegar na cobertura? Quem é que vai fazer a marcação? Se o Gerson passou da linha de marcação, da linha da bola, quem é que vai voltar? Só o Thiago posicionado, são 2 zagueiros e um volante, os 2 laterais passaram, e aí começa, por isso que eu entendo. O problema do Flamengo passa diretamente por um ponto, precisa de um jogador mais jovem, precisa de um homem que tenha frescor para jogar. Hoje o Gerson não tem. Hoje não tem. Sem dúvida. Precisa saber quem é o cara que tem isso para fazer no time do Flamengo. Quem é que está pronto para correr para os outros. Essa é uma decisão do Vitor Pereira. Porque as laterais, ele consegue compensar. O jogo... Você acha que... Vamos pensar aqui. Vai jogar contra o Real Madrid. Eu acho que o primeiro jogo é osso pro Flamengo. Não é mangaba. Não é mamãozinho com açúcar. Osso. Não é mamão. Não é mangaba. É um jogo osso. O primeiro jogo já é osso. Pode até fazer 3-4 porque é coisa normal do futebol. Mas não é tão simples. Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer 3... Não, assim, pode. Difícil fazer. O Dugano está dizendo aqui para mim que é difícil fazer. Não, porque cada dia o futebol mundial a nível de clube está mais igual, mais equilibrado. O Sudamérica, na última década, já levou muito revés, né? Nosso time brasileiro, também River, por exemplo. Eu lembro de ter jogado o Mundial de Clube, aqui a semifinal contra a Al-Ittihad da Arábia. Foi um sufoco do caramba. Cada dia o futebol é mais dinâmico, mais intenso. Este Mundial assim lo demonstrou. Então, eu estou com você, o que você falou da intensidade física, né? Você não pode ir a um Mundial só com experiência. Precisa muito mais de vigor físico que de experiência. Vai ter que... E quando se fala de laterais, tem que se falar de time, né? E um bom time é um time equilibrado. E aqui você tem 2 laterais mais experientes, mas não, mais experientes, mas não. Vai ser uma combinação. Se joga Felipe Luiz, vai jogar Mateuzinho. Varela. Se joga Ayrton, vai jogar Varela. Porque é um equilíbrio. Não, experiência, juventude, intensidade, mais malandragem para recompor a linha de 4, para os momentos emocionais
do jogo. Acho que isso seria, imagino o que um treinador de experiência como Vitor Pereira vai fazer. Eu acho que Felipe Luis é um craque, uma trajetória incrível. Jogou 1000 vezes contra o Real Madrid, mas hoje, para chegar contra o Real, que é um time vertical, intenso, veloz, tem que ter, como você falou, vigor físico, né? Você colocaria, então, o Ayrton e o Varela? Eu colocaria Ayrton primeiro, e em consequência, para equilibrar, para compensar, o Varela, né? Mas eu acho que vai precisar desse vigor físico no meio. O Varela... Mas não tem, né? Aí não tem. Mas aí você não vai mudar o time. Aí não tem, atrás tem, aí não. Mas... Sabe que o Varela tem a particularidade... que o Matheus França vai tirar o Gerson, por exemplo? Não vai fazer isso. Não tem como. Não vai fazer. Você falou, o Varela jogou 2 Copas do Mundo para o Uruguai, mas não jogou nenhum jogo eliminatória. Nenhum. Foi a 2 Copas de jogar um jogo eliminatória. Então, se tem rodagem, mas também não tem aquela frequência, aquele protagonismo em los times ou nas seleções onde teve, né? Então, acho que a diferença com o Matheusinho não é tão grande como você imagina. Meia dúzia de partidas pelo Flamengo. O Zinho está falando dessa intimidade dele com o time. No ano passado, ele jogou, acho que 6 jogos pelo Flamengo, só. A questão toda, né? Pouco, né? A questão toda, Pascoal, é o encaixe, né? Porque a gente está falando do melhor elenco do Brasil, a gente cansa de dizer isso aqui, com jogadores qualificados. O melhor elenco da América do Sul. Do Brasil, então, ele já ultrapassou. Mais ainda. É que, assim, o tempo foi muito ingrato com essa escolha da diretoria de trocar ali o treinador às vésperas de jogos tão importantes como são esses. Mas acho que o Dorival teria as mesmas dúvidas. Vamos falar, então, que não trocasse o Dorival. Ele sabia... Só pelos jogadores que saíram? Eu digo, Matheusinho ou Felipe. Ele ia ficar nessa dúvida também. Vou de Varela ou vou de Lucas? Acho que ficaria também. O Zinho tá balançando a cabeça lá. Eu também acho que não. Eu acho que mudaria o plano de jogo do Flamengo. E mudando o plano de jogo do Flamengo. Porque o plano de jogo do Vitor Pereira é da marcação alta. E o jeito que o Flamengo tentou marcar o Palmeiras, deu um espaço enorme pro Palmeiras no meio campo. E se der esse espaço pro Real Madrid, um abraço pro gaiteiro. Não vai aguentar o tranco. Mas você acha que o Dorival não teria essa dificuldade? O Dorival compensaria o meio-campo. Como? Puxa vida, você vai jogar um Mundial de Clubes. Eu vou falar do meu pensamento. Você vai jogar um Mundial de Clubes. Eu vou ficar amarrado de tirar o Gerson. Eu só não tiro o debochado, porque esse resolve jogo. Eu não tiro. Esse aí eu não tiro. Eu não tiro o debochado, não tiro o Pedro, não tiro o Gabigol, porque são os caras que resolvem jogo. Perfeito? Então não tinha ninguém. Não, agora... Não tinha ninguém. O Gerson tá jogando bem? O Gerson vai jogar o Mundial de Clubes só com o nome do Gerson? Ele vai jogar com a bola que ele jogou em 2019? Ou só o nome construído em 2019? A gente precisa discutir isso. Você tiraria o Gerson, então, porque hoje ele não está dando o que o Flamengo precisa. Mas 2019 ele jogava junto com William Arão, que era um todo-terreno no Flamengo, né? Corria para todo mundo, né? E fazia uma função parecida com a do João. O João Gomes. Mas parecia João, acho que joga mais, mas o João Arão tem mais qualidade para chegar na área. Então o Gerson, como segundo volante, sempre teve mais liberdade e se destacou por sua força física, por sua técnica. Mas hoje não está ainda conseguindo fazer isso. Hoje não tem aquele complemento. Se a gente fala que o Vitor Luiz, o Felipe Luiz não está fisicamente pronto para jogar o Mundial, o Gerson também não está. Você vai botar o Matheus França. Puxa vida, é o Matheus França que tem para jogar na posição? É ele que joga de segundo volante? Então me serve. Então, mas peraí, se é no sentido de proteção, não é melhor você colocar o Pulgar do que colocar o Matheus França, que também é um cara que... Se a discussão é Matheus França ou Gerson, joga Matheus França. Se a discussão é Pulgar, aí com o Pulgar você muda a trajetória. Sim. Você vai jogar com 2 volantes. Aí o Diego ia gostar, ele ia ficar felizão. Aí 2 volantes era o sonho dele. Aí bota ali 2 volantes na frente da zaga, você protegeu. Sabe o que acontece? Às vezes você tem que perder alguma coisa para ganhar outras. Equilíbrio. Palavra mágica. Você vai perder. Eu vou botar 2 volantes, Pulgar e... Teoricamente, Pulgar e Thiago. Perfeito? Ganhei 2 volantes. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei liberdade pro debochado, ganhei liberdade pro Everton, deixei o Gabigol só fazendo uma sombra aqui no volante. Ganhou a possibilidade de colocar os laterais que sobem? Deixei o Pedro e deixei os laterais pensarem melhor na hora de subir, porque não dá para subir os 2 juntos. Sim. Quando você vê os 2 laterais passando ao mesmo tempo... Tem 2 coisas erradas no futebol.
Assim, quando você olha, você está vendo o jogo, você vê. Os dois laterais na linha de fundo e quando o volante e o zagueiro estão correndo, olhando pro gol dele. Se o zagueiro e o volante estiver correndo olhando pro gol dele, alguma coisa está errada. É porque o centroavante já está na frente. Então, são coisas que a gente vê no futebol, são simples de analisar. Eu acho que o Flamengo precisa de mais vigor na marcação, mais pegada. O Corinthians, o Vitor Pereira teve esse problema no Corinthians. Como é que ele disse? Eu vou precisar dos miúdos. Quando ele começou a botar os meninos para jogar, no meio-campo especificamente, e aí chegou um baita jogador, para ser volante do Corinthians, o Fausto Vera, aí a coisa melhorou completamente. Mas como ele não tem como mexer muito no meio, por isso eu acho que Ailton se torna cada dia mais titular. Você não tiraria o Gerson? E não pode tirar Gerson. Jogador com essa capacidade técnica, não pode tirar. Eu concordo com você. Lembra que semana passada, quando a gente falou sobre o João e Gerson, para este Flamengo era muito mais importante João que Gerson. Ocupava uma função que hoje é insubstituível, de equilíbrio, jogador completo, né? Mas o Gerson tem uma técnica, uma capacidade de criar jogo, uma força física, mas não é um cara que corre para trás e que ocupa os espaços diagonais. Sim. Cabe ao treinador decidir essas coisas. Naquela época jogava com o Mulherão. Cadê Crisanzinho para me ajudar nessa aqui? Porque o Vitor Pereira tá na famosa sinuca de bicozinho. Assim, se ele tira o Gerson e não dá certo, acabou a vida dele. Porque quando você tem um jogador dessa qualidade... Se ele perder o Mundial de todo jeito, você acha que ele vai ter vida fácil? Jovem, calma, você acha que ele vai ter vida fácil? Vai ser molezinho para ele. Olha, perdeu o Mundial, mas tá legal. O gol que todo mundo disse que não dava para jogar, ele recuou o Everton Ribeiro. Para mim é simples. Não precisa mexer em mais ninguém, não. É esse time que tá aí. Recua o Everton Ribeiro no losango, como o Dorival fez. Thiago Maia, primeiro volante, na frente da zaga, não sai dali. O problema é que o Vitor Pereira chegou e mudou essa montagem de meio campo. São os mesmos jogadores, mas com uma montagem, uma formatação no campo diferente do que jogou ano passado. Né? Então a gente vê o próprio Thiago Maia saindo muito às vezes. Para mim, recua o Everton Ribeiro, que ele arrebentou jogando dessa forma. O Everton Ribeiro não jogava mais com o Dorival lá pelo lado direito, chegando tanto lá na área. Era o Arrascaeta mais livre na ponta do losango, chegando nos dois atacantes. Muitas vezes, às vezes ele caía pelo lado esquerdo, mas quem saía pelo lado esquerdo, quem fazia o jogo com o Felipe Luiz era o João Gomes. E o Gerson faz isso. Consegue fazer isso tranquilamente. Para mim, Thiago Maia de primeiro volante. Gerson pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro pelo lado direito e na ponta desse losango, o Arrascaeta. Perdeu a bola, a Arrascaeta encaixa junto com o Everton Ribeiro, com o Thiago Maia e o próprio Gerson caindo para o lado esquerdo, até para pegar a passagem lateral. Não precisa o Arrascaeta correr atrás de lateral. A Arrascaeta tem que ficar ali para marcar um volante na ponta do losango, chegando nos dois atacantes. Foi o modelo que o Dorival fez, deu certo, e o Flamengo ganhou e chegou. Mas no final, ganhou meio que no sufoco. Decisão, pegou o Corinthians, que é time grande. Vai ser difícil mesmo. Libertadores, decisão. O Filipão encaixou, marcou individualmente, para espelhar, para tentar parar o Flamengo. Aí estão reclamando porque ganhou meio que no sufoco. Mas ganhou, foi campeão. Para mim, o simples, recua o Everton Ribeiro junto com o Thiago Maia e com o Gerson, até dando mais liberdade para o Arrascaeta. Tá montado o time. Vocês estão com cara de que não é tão simples assim. O Zinho deu uma solução que é plausível. Eu tenho dificuldade nisso, mas eu sou obrigado a concordar. Você sabe que eu tenho dificuldade de concordar com o Zinho, mas nesse caso... então sua cara de contrariada era porque você ia concordar com o Zinho, entendi. Porque se não for para mudar jogador... Normal! Se não for para mudar jogador, tem que mudar o estilo de jogo. Sim. Certo? Você não pode jogar com 2 atacantes, 2 meias e 2 volantes. Aí você muda. Quando você tem a bola, você tem 1 volante, 3 meias e 2 atacantes. Porque o Gerson encaixa na linha do terceiro meia. Perfeito? Então, se você mudar isso, nessa situação de trazer o Everton um pouco mais para trás, como ele fazia com o Dorival, eu aceito a sugestão do Zinho. Mas ainda coloco apenas uma ressalva. Qual? Vai faltar vigor físico. Tudo bem. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você falou assim, se não for para mudar,
Você acha que é possível mudar, ele chegar lá e sacar o Gerson? Você jura isso, Pascoal? Não pode. Eu não imagino ele falando, Gerson, banco, senta vou pôr aqui. o Pulgar, o Vidal, que já estavam lá. O Gerson chegou como um baita reforço, vai jogar o Mundial. Não tem como mudar. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, ele não vai mudar. Então ele vai mudar a tática? O Dorival, nos 2 jogos contra o Corinthians, jogou com o Felipe Luiz e o Rodinei. Então, um descia, o outro tinha experiência. Aí, depois, o Felipe machuca no jogo contra o Atlético Paranaense. Aí, ele começa a jogar com o Ayrton Lucas. Com 20 minutos, machuca. Mas também era o lateral, ou seja, é o cara da experiência aqui e um cara solto pelo lado de lá. Sim. Tudo bem que o Rodinei não é tão novo quanto o Mateuzinho, mas aquela coisa de ir embora e jogar. Mas tem um apoio, né? Então, assim, acho que ali estão as dúvidas. Do meio para frente... Thiago, o Gerson, aí tudo bem, se vai jogar desse jeito que o Zinho está sugerindo, que o Dorival fazia, ótimo, excelente, que tem que se proteger um pouco. Mas mudar esses nomes eu não vejo. Acho que o problema dele é nas laterais, que ele vai escolher se aqui, se vai fazer esse balanço, vou botar o mais solto aqui, o mais experiente aqui. Eu acho que mudar os nomes é pazinha na cova. Agora, levantou a areia. Do meio para frente, mas ele vai mudar taticamente o time? O Vitor Pereira vai mudar taticamente? Não, na verdade, o que o Zinho está falando é para voltar taticamente ao que o Flamengo já conhece. Sim, mas ele não fez isso. Essa não é a formação dele. A formação dele é essa que a gente está vendo aí. E o Campeonato Carioca não ajuda nada. Não. Vai testar o que hoje? Vai testar essa formação de meio campo? Vai sobrar meias para jogarem nas costas dos 2 volantes do Flamengo hoje? Não, porque é um time que vai atacar o outro que vai se defender. Entendeu? Também não tem essa colaboração nesse dia. Poderia ser uma colaboração, mas não tem. Infelizmente, não vai ter. Teve o jogo contra o Palmeiras, numa demonstração dos espaços, também o Palmeiras deixou espaço. Não é que o Palmeiras fez... Não à toa tomou 3 gols. Não é que o Palmeiras fez... O Palmeiras ganhou o jogo, mereceu ganhar, espetacular, levantou a taça, lindo, maravilhoso, ponto. Só que também não está pronto. Ainda não está pronto. Vai caminhar até chegar no ponto. Se o Flamengo não tiver mais pegada, mais vigor físico no meio-campo, não vai conseguir coisa. A não ser que os caras estejam guardando toda a energia. E muito mais no Mundial, que todos os times são dinâmicos, intensos. Isso, porque eles já estão jogados. Está todo mundo jogando lá. Eles estão jogando lá na Arábia, no Marrocos, na Europa. É meio de temporada, né? Não é a gente está vendo aí. O Real Madrid deu uma vaciladinha, deu uma tropeçada aqui, né? Lá no interior fala tropicada. Deu uma tropicada aqui, levantou. Agora já é o Real Madrid de novo. Então já é, entendeu? E o Flamengo tomou vaia contra o bom Madureira. O protesto da galera. Mas aí é de uma torcida em Cariacica, que estava ali para ver um show do Flamengo, que não acompanha jogo nunca. É um outro cenário, né? Aí faz o que o Zinho falou. Ganhou 2 títulos, mas não deu show nas 2 finais, caiu o treinador. Quando você tem um time que tem todas as estrelas que o Flamengo tem, o banco que o Flamengo tem e que proporciona todas essas possibilidades para o treinador, quando o show não vem, há uma decepção. Então, só ganhar não basta. Diante disso que o Pascoal está dizendo, fala, Mauro, depois eu faço uma colocação. Exatamente o que você está falando. A gente está vendo todas essas dificuldades para o Vitor, que é o técnico do Flamengo, com esse elenco todo. Então, se tivesse um outro time lá no Mundial, então, estava o Flamengo fala em contratar lateral, contratar volante, fala em contratar ponta aberto pelo lado do campo. Aí ponta não. Fala em contratar volante com a característica do João, que realmente não tem nenhum, e lateral. Mas deixa eu desenhar um cenário então, Lugano, para te ouvir. O Flamengo, nesse momento, tem ali um cenário ainda de 2 decisões muito importantes. Uma delas sobressai a outra, que é o Mundial de Clubes. O Vitor Pereira está com um saldo negativo de 1 título perdido. Eu não acredito que o trabalho dele seja interrompido no Mundial, a não ser que ele passe por uma catástrofe na semifinal, venha para casa tomando uma goleada, aí o cenário é outro. Mas dar com os jogadores que estão ali, com a experiência que tem, para conseguir pelo menos empatar, se não ganhar o título, empatar o saldo, fazer um bom jogo com o Real Madrid. É mudando ou é sentando do lado do cara? Eu sou o Vitor Pereira, eu falo, Lugano, como é que a gente vai fazer para você me ajudar? Eu acho que o saldo negativo dele não é o jogo de Palmeiras, sino o jeito que ele chegou ao Flamengo, né? Acho que por isso ele sempre vai estar caminhando por a feira frouxa, né? Eu acredito, como eu falo já na última década, que o jogo mais importante é o primeiro do Mundial, porque estamos cansados de ver os últimos anos times sul-americanos que perdem e levar surpresa.
Y para jugar este tipo de competições, donde vuelta a repetir, la parte física es tan importante, o equilibrio se torna en un time fundamental, né? Y este Flamengo es desequilibrado positivamente, si você vê, desde o ponto de vista ofensivo, né? Sim. Mas nem sempre em Brasil ou em Sudamérica tem oposição do nível que tem este Mundial. Então, o segredo vai estar em achar esse equilíbrio. Eu estou com o Zinho na formação que ele, ou o sistema que ele imagina que era em que ele encaixava muito bem. O Zinho, esse sistema encaixava muito bem. Sim. O Zinho aí... boa. Pô, você fala por isso, né? Eu sei. Mas sabe o que acontece? Que esse sistema é tão antigo e tão simples que hoje não é moda, né? Então ninguém... Não é moda. Então não tem graça. Não, tem que ter graça, tem que ganhar. Não, mas tem que ter graça também. Tem que falar de coisa bonita, senão não são hoje você não é contratado, se você não fala de coisa bonita. Eu faria o mesmo, o sistema... Exatamente. O Zinho já jogou de ponta aberta, já jogou como ponta desse Losango, mas ninguém falava que tinha esse Losango. Em diretoria de clube, e hoje o treinador se vende mais por discurso que por trabalho, né? A imprensa compra mais discurso que o trabalho, essa é a verdade. Ponto. Mas o sistema do Zinho, eu talvez, como primeira mudança, eu pensaria em Vidal por Everton, né? Pensando em um Real Madrid, pensando numa semifinal mais forte, né? Para ter realmente um meio campo com sustento físico, o jogo se ganha no meio campo, né? Se você perde o meio campo, perde o jogo. Então não adianta ter 3 atacantes bons se você perde o meio campo. Então, nesse equilíbrio, eu acho que o Vitor Pereira vai ter que sacrificar um dos craques do time. Imagina, se é que quer ter escalação, não tem um miteiro. Se é que quer ter chance, por exemplo, de vencer o Real Madrid. Que eu acho que este Flamengo tem chances reais de vencer o Real Madrid, que não está no seu melhor momento e que já não tem seus figuras no auge, né? Ni Modric, ni Benzema, até Valverde deu uma caída importante. Mas tem que achar esse equilíbrio. Jogando com 5 atacantes, contra o Real Madrid, que tem um contra-ataque vertical, explosivo, rápido, não tem chance. Ou que tem o Kroos, o Modric... O Vinícius Júnior, Não, o Vinícius Júnior lá na beirada do campo, aí o Varela vai ter que se virar. Aí do outro lado, para marcar o Rodrigo, aí quem é que vai? Ayrton Lucas? Pela vitalidade do Rodrigo? O Rodrigo, quando dá aquele... O Rodrigo, você não consegue imaginar o drible dele, né? Porque ele dribla com a direita para ir pela linha de fundo e traz para a perna da esquerda. Toca e me voe. Muito obrigado. Aí ele consegue... Porque o Rodrigo consegue variar as jogadas. E também o Vinícius Júnior está fazendo. É muito problema, gente. E tem um centroavante. Assim, com o zagueiro... Se chegar à final, né? Se chega... Não, É que a gente só pensa que o time sul-americano é que vai ter problemas na semifinal. Não, eu acho que o primeiro jogo é osso. De lá pode acontecer. A gente nunca fala. Assim, mesmo assim, é mais difícil também acontecer. Se a bola chegar no Benzema, o zagueiro... Se a bola vem no alto, o zagueiro piscou, ele fez o gol. A bola tá ainda lá em cima. Então o zagueiro precisa de um time sólido defensivamente. Então tem que jogar com o Felipe Luiz e com o Varela. Agora, tem o seguinte... Dá pra ser igual ao basquete? Assim, para e troca no meio da jogada? Não Porque tem. se for pra voltar correndo, é melhor jogar com o Ayrton Lucas. São opções que o Flamengo... O Flamengo vai ter o primeiro jogo. Se for contra o Casablanca, vai ter... O jogo não vai ser em Casablanca, né? Tanger. Vai ser em Tanger, né? E mesmo que assim... é mais ao norte, né? Mais perto da Espanha, inclusive. Que torcida. Mesmo assim... Bonita torcida. Torcida muito bonita. Mesmo assim, a torcida vai. E outra coisa, você tem que imaginar o seguinte: Marrocos acabou de fazer uma Copa do Mundo espetacular, a torcida está completamente aí há uma energia, um otimismo, se se pode, né? Como você fala. Se fosse no México, iam dizer se se pode. Lá no Marrocos, os caras estão acreditando também que dá. Se for o Casablanca. Se for o Al Ittihad, o Al Hilal, o Ittihad é do outro lado, né? Al Ahly. É que é tanto Al qualquer coisa que a gente... Al Ahly e Al Hilal. Que ganhou hoje de 3, o Al Ahly ganhou de 3-0 do Auckland e o Al Hilal vai jogar com... Fizeram uma homenagem bonita pro Pelé antes do início do jogo. Espetacular. Botaram uma holografia do Pelé, aquele abraço do Pelé, o Jairzinho e Pelé na Copa de 70, que o Pelé está comemorando o gol. Espetacular a homenagem que fizeram. Bom. O Marrocos é um país que adora o futebol e adora o futebol brasileiro e adora o Pelé. E eu acho que o primeiro jogo é complicado também pro Flamengo. Não é mamão. Não tem aquele mamãozinho. Até para escolher o adversário, né? Que você pensa num assim...
esse aqui tem mais qualidade técnica, mas o outro é o time da casa. É do Marrocos. A torcida tá junto. O que pesaria mais? Né? A gente fala tanto em pesar a torcida. O torcedor do Flamengo gostaria de... Deixa eu fazer essa pergunta aqui para a hashtag ESPNFCBR. Al Hilal ou Casablanca? Torcedor do Flamengo, vai na do Presida aqui que ele é bom na resenha. Al Hilal ou Wydad Casablanca? Quem vocês preferem enfrentar? Porque tem dois pesos muito diferentes. Eu acho que o Al Hilal é mais técnico e tal, talvez como adversário em campo neutro seria um jogo mais difícil, mas o outro tem a torcida local, né? Inflamada com tudo isso. É uma dúvida. Eu prefiro o Casablanca. Ah lá, tá vendo? Zinho? Por ter menos qualidade, né? Porque assim, o Al Hilal tem um entrosamento. Sim. A base da seleção da Arábia está nesse time, já joga junto há muito tempo, já disputa essa competição várias vezes, está sempre sendo classificado para chegar nessa fase. O Casablanca, até essa coisa de jogar em casa, vai com a empolgação da torcida querer sair para o jogo. E aí dá espaço para o Flamengo. Entendeu? Então, assim, essa coisa de querer também, na empolgação, sair para o jogo, acho melhor. Se não me engano, tem 2, 3 jogadores da seleção de Marrocos. O goleiro, o volante e acho que um zagueiro. Gente, mas tem. Então, assim, não é a base da seleção de Marrocos. É uma boa equipe? É uma boa equipe. Mas essa coisa de jogar em casa é até bom que aí eles ficam saidinhos, né? E vem para cima. E aí aparece espaço. Eu preferia pegar o Casablanca. Mas torcida pesada, senhor. Torcida similar ao Flamengo. Mas os jogadores do Flamengo, esses caras do Flamengo estão acostumados a jogar com torcida, né? O Gabriel se motiva com a torcida contra ele, né? Então, pensando por isso, talvez seja uma questão. Eu tô vendo aquela pergunta ali. Quem vai sofrer mais com o Vini Júnior? O Mateuzinho é da mesma geração do Vini Júnior, não é? Ou é uma geração antes? Acho que ele é um pouquinho mais novo. O Vini Júnior é mais novo? Não, ao contrário. O Mateuzinho é mais novo? Eu acho. A gente vai checar aqui na produção, mas eu acho que eu acho que eles devem ter se cruzado em algum momento. Tem que passar pela semifinal. Muita calma nessa hora. Tá pensando em Vini Júnior? Vamos esperar o acontecimento, hein? Por isso que a minha pergunta foi essa. Deixa eu ler aqui o Giovanni que fala: os dois são difíceis, mas em necessidade de escolha eu vou de Casablanca. O Antônio, Casablanca seria melhor. O José Eduardo, boa noite, Dani. O melhor seria o Wydad Casablanca, porque o Gabi ama calar a boca. Aí é o meu ponto. Dos torcedores adversários. Os dois têm a mesma idade, o Mateuzinho e o Vini tem 22 anos. Então, a gente vai voltar a falar de Flamengo, Pascoalzinho? Ter se cruzado na base, né? Deve conhecer mas bem tem a correria do Michael, não sei se ele tá bom pra jogar também, né? Tem ele tava com uma questão na panturrilha, né? Ele veio já pro sub-20, né? Então ele não jogou com o Vini Júnior, não. Tá aí. A gente vai voltar a falar desse Flamengo, daqui a pouco sai a escalação pro jogo contra o Boa Vista, o jogo um pouquinho mais tarde. Sabe onde já saiu a escalação? Do jogo que vai acontecer em Bento Gonçalves. Soares, Luizito está